Olá, amigos do Aplicar, tudo jóia com vocês? Essa vai ser a primeira resenha em forma de trilogia e é sobre inteligência, os livros do professor Peer. Fique conosco então neste que vai ser o primeiro de 3 vídeos e vamos aprender um pouco mais sobre inteligência. Então, amigos, é o Gerson aqui falando com vocês direto do estúdio da Aplicar. O primeiro livro da série é Aprendendo Inteligência, do professor Peer. E vou explicar um pouquinho rápido nesse primeiro vídeo. Na realidade são 4 livros, mas eu só comprei 3 e só li os 3, então eu não posso falar muito sobre o outro. O primeiro livro, que é esse aqui, que nessa terceira edição é capa azul, é mais voltado para alunos. E foi o primeiro livro que eu tive contato e um dos que mais me ajudou a melhorar o meu aproveitamento na graduação de engenharia elétrica. O segundo livro, ele é bastante focado para pais, então o segundo vídeo, fiquem atentos, assim que eu gravar vou lançar aqui no canal. E o terceiro livro da série é focado bastante para ser lido por professores, né? Então o que muda? Muda um pouco a linguagem, como vocês vão ver nos próximos vídeos, e a abordagem, mas o tema é sempre o mesmo, é como desenvolver inteligência. E uma das primeiras coisas, pessoal, que ter contato com o professor Peer, na realidade o nome dele é Pierluigi Piazzi, sim, ele é italiano, natural inclusive, morou muitos anos no Brasil e faleceu agora em 2015, uma grande perda para nós. Vocês podem encontrar inclusive vídeos dele, eu vou deixar pelo menos um aqui de uma palestra, é longo, são em torno de 1 hora praticamente. Mas ele basicamente resume um pouco do que tem em cada um dos livros nas palestras dele, explica sobre neurociência, neuroaprendizagem, sobre como ele estudar informática, a computação, fez com que ele aprendesse como o cérebro, inteligência artificial, né, como o cérebro funciona, e deixou então dicas valiosíssimas sobre aprendizagem. E nesse primeiro livro, aqui então ele fala diretamente com os alunos. Vamos fazer uma breve análise então do conteúdo desse livro, para vocês então terem uma noção do que os espera se vocês o lerem, beleza? Certo, então, já começamos então fazendo uma análise física do nosso livro. Essa versão aqui é a terceira edição, tá? Ela tem aproximadamente umas 130 páginas, aproximadamente, tá? O papel é aquele papel amarelado fosco, tá? Que é bem gostoso para leitura. A fonte de leitura ela é sem serifa, né? É arredondada. O tamanho da fonte é muito bom, confortável aos olhos. Vou falar um pouco sobre o conteúdo da página. E aproveitando esse primeiro vídeo, dar uma lida rápida sobre a biografia do professor Pierluigi, né? Piazzi. Ele é chamado muitas vezes, inclusive nos vídeos, né? Professor Peer. Ele nasceu na Itália em 1943 e veio para cá, para o Brasil, ali no meio da Segunda Guerra Mundial, chegando aqui em 1954. Durante a vida, o professor Peer ele trabalhou como garçom, confeiteiro, motorista de caminhão, topógrafo, tratorista e químico, até finalmente seguir sua vocação, passando a lecionar em cursinhos, onde preparou cerca de 100.000 alunos. Além de sua experiência em cursinhos, o professor Peer lecionou as disciplinas de inteligência artificial e configurações de redes neurais para alunos de engenharia da computação. Por mais de 10 anos tem viajado pelo Brasil, visitando centenas de escolas para ministrar palestras. Nesse caso aqui viajava, né, pessoal? Como disse, em 2015 ele veio a falecer. O livro ele é de um pouquinho antes. E lá da década de 80 para cá, ele era membro da Mensa, uma organização internacional reconhecida especialmente na América do Norte e na Europa como instituição que se dedica, conforme consta no estatuto, a identificar e cultivar a inteligência humana nas pessoas. Dado esse primeiro embasamento da biografia do professor Peer, né, resta para a gente dizer que o livro está basicamente dividido em 2 partes, tá? Essa versão para o aluno. A primeira parte é a programação do cérebro, onde ele explica, faz uma analogia de assim como um computador, que na realidade é um cérebro bem mais arcaico e com muito menos recursos que o cérebro humano, como o computador pode ser programado e como você faz para programar o seu cérebro, né? E depois como acelerar esse processo de aprendizado sob o título Acelerando os Neurônios. Aqui no Brasil,
essa versão ela é distribuída pela editora Aleph. E ainda encontram-se edições à venda, tá? E eu paguei relativamente barato na época. Tem uns 2 anos no máximo que eu comprei essas edições. E eu não paguei acho que nem R$ 20 em cada uma. E olha, pelo conteúdo e pelo que me ajudou na graduação e na faculdade a terminar o curso e a perceber que eu estava estudando errado, pagaria até mais hoje, se eu soubesse. Então, nessa parte da programação do cérebro, ele consta, por exemplo, em algumas coisas como por que estudar, quando estudar, quanto e como. Ah, mas eu já sei a resposta para isso. Não, não sabe. O jeito como ele mostra aqui é completamente diferente do que você vai ver em todas aquelas técnicas que, inclusive, o professor de sala de aula ele fala. É muito diferente e realmente é o jeito correto de estudar. Na segunda parte, sobre acelerar os neurônios, né, ele dá algumas dicas, ele dá alguns passos, faz umas pequenas listas. Como eu disse no começo, o livro ele é gostoso de ler, tá? Ele não tem uma linguagem maçante nem tecnicista, ele praticamente fala contigo, né, o leitor, e ele é muito bem ilustrado, as ilustrações são bem colocadas no momento certo e bem didáticas também. E ele dá várias dicas para você começar um processo numa disciplina. Na realidade, você usando os processos que ele dá no livro, você acaba estudando muito menos até do que vinha estudando, tendo muito mais eficiência. Outra coisa que é interessante, né, é que ele cita bastante durante o texto sobre mídias sociais, sobre TV, lazer, leituras, ele fala sobre línguas. E a influência que cada uma dessas coisas tem na vida dos alunos, né? Nossa, como pessoas. E ele dá diversas dicas, ou o pessoal chama aí nos termos, né, comuns hoje, insights, sobre como o cérebro funciona e como aproveitar isso, né? No momento que você descobre como o mecanismo funciona, você usa ele corretamente. É praticamente um manualzinho de aprendizado, só que de uma linguagem simples. O livro traz também alguns desafios lógicos, tipo charadas, ele traz algumas curiosidades muito bacanas que faz a leitura ficar ainda mais gostosa. Mesmo uma pessoa que tem aversão à leitura, ela consegue ter uma experiência muito boa. Eu recomendo fortemente que você dê uma chance para as páginas do livro, ok? Eu tenho como opinião pessoal sobre esse livro, tá? Eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele salvou a minha graduação, tá? Assistindo a palestra do professor Pier, depois lendo o professor Pier eu conheci ainda um pouco antes, aí um dia tomei coragem de realmente comprar o livro, meses depois que eu vi a primeira palestra dele, e que eu já tinha começado a aplicar algumas coisas das palestras. Eu realmente vi a evolução naquele semestre e vi, não, eu vou ver o que mais ele tem a dizer, e comprei a coleção e não me arrependo. E eu passei a sofrer menos porque eu tinha que trabalhar e estudar, e entre outros compromissos da vida, né? Eu já não sou um garotinho, né? Tenho família. Então aquilo ajudou com o mesmo esforço que eu estava fazendo, e talvez até um pouco menos de esforço, eu consegui aumentar muito mais a minha qualidade de aprendizado. Minhas notas melhoraram muito, facilitou bastante a minha vida, e consegui então destravar um curso que estava se enrolando já há algum tempo. Eu não tenho como dizer que, para mim não tem problema nenhum dizer isso para vocês, que realmente é um livro que ajudou muito na minha vida como estudante, como pessoa. E também me abriu o foco para neurociências, neuroaprendizagem, né? Muito mais além da pedagogia tradicional que é ensinada no Brasil. E eu comecei a tomar gosto por isso aqui. Tanto é que uma parte do canal existir hoje é por conta dessa leitura. Eu comecei a perceber que tanto a minha filha como as outras crianças e outras pessoas no mundo mereciam ter a chance de começar a estudar e aprender da maneira eficaz e eficiente. E basicamente uma coisa que ele fala também aqui é que não importa muito o que você vai estudar na vida, tá? O importante é que você goste e tenha realmente... se você sabe por que você está estudando e o que você quer, onde você quer chegar com isso. Bacana? Basicamente o livro é esse, tá? Eu não posso falar muita coisa, porque senão ele já não é muito grande, eu acabo entregando todo o conteúdo. Mas se vocês tiverem perguntas sobre algo mais sobre o livro, ou sobre o que tem dentro dele, talvez algum trecho de página,
Talvez alguma pergunta sobre estudos ou sobre inteligência que já esteja aqui eu possa responder aqui nos comentários, beleza? Então deixa aí, se inscreve também no canal, se não é inscrito, e já deixa teu joinha aí para nós continuarmos tendo motivação para fazer esses vídeos para vocês. Um grande abraço e até o segundo vídeo da trilogia.